Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1, Isaías capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura, ou pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu queria que você aplaudisse a ele bem forte. Aleluia. O profeta Isaías, irmãos, ele foi usado por Deus para fazer uma descrição poderosíssima a respeito do Messias, a respeito do ungido, do Cristo de Deus, que viria. E ele diz claramente, olha, ele foi pisoteado, foi moído, através das suas dores nós alcançamos a nossa saúde, a nossa paz. Hoje eu não preparei esboço, eu só queria compartilhar com vocês algumas imagens, para que nós pudéssemos recordar alguns pontos importantes do momento da crucificação do Senhor Jesus. Eu queria começar falando da última ceia. Preste muita atenção que... a fonte é diferente, né? Entendi. Dá para ver? Preste bem atenção, queridos, que na última... Aí é só para você lembrar, não estou pedindo para você tentar encontrar o que eu estou falando na imagem. É só para relembrar o momento, tudo bem? As imagens vão ser só para você recordar. Jesus estava lá, se preparando para a última ceia. Ali findava-se a profecia e a prática da Páscoa dos judeus para aqueles que se tornavam agora cristãos. Jesus está findando o sacrifício diário, o sacrifício do Cordeiro Pascual que era feito nas festas anuais da Páscoa. Anualmente, de ano em ano, as pessoas iriam para a festividade da Páscoa. E Jesus disse, não, a partir de agora, esse pão será o meu corpo. Esse vinho nesse cálice será representando o meu sangue, que vai ser a nova aliança. E eu mesmo sou o Cordeiro. Mas ali a pouco, Jesus diz, um entre vós, um dentre vocês é o enganador. A palavra grega é diabolos. Como é a palavra? Diabolos, que significa enganador. E os discípulos começaram a se entreolhar e perguntavam, seria eu, serei eu, Senhor, sou eu. E diz a Escritura Sagrada que Pedro faz sinal para João, que estava ao lado de Jesus, para que João perguntasse a Jesus. É engraçado que se você ler o livro de João, você vai encontrar assim, João dizendo, o discípulo que Jesus amava. Pergunta para o teu irmão, já leu isso? Já prestou atenção nisso? No Evangelho de João, ele diz o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Mas eu te pergunto, onde está escrito que Jesus falou isso? Você me ouviu, irmãos? Onde está escrito que Jesus falou isso? Canto nenhum. Jesus nunca disse, João é o discípulo que eu mais amo. Mas por que João coloca isso no seu evangelho? Diz para o teu irmão, era porque era assim que ele se sentia. Amém? Não importava os outros, ele se sentia amado.
E é assim que tem que ser o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você ainda se sente um filho amado, uma filha amada? É assim que você se sente diante do Senhor? Amém? E João então, diz a Bíblia Sagrada que ele recosta a sua cabeça no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? E Jesus então disse: é aquele a quem eu der o bocado molhado, ou em outras palavras, um pedaço de pão que eu vou molhar no cálice e entregar. Dizem alguns estudiosos que este era um costume feito como honraria. Dizem alguns que os judeus faziam isso quando queriam dizer: essa pessoa, ela é bem-vinda nessa casa, essa pessoa é uma pessoa que eu considero como amigo. Mas interessante, quando Judas recebe esse bocado de pão molhado no vinho e come, o texto sagrado diz que Satanás entrou nele. Você já parou para pensar sobre isso? Um pão que Jesus dá, mas quem entra não é o Espírito Santo, é Satanás. Eu te perguntaria por quê? Por que Satanás entrou? Me ajuda aí perguntando para o teu irmão: o que você acha, irmão? Por que Satanás entrou? Não foi Jesus que deu o pão? Por que Satanás que entrou? Vocês estão fazendo cara de paisagem para mim. Porque não é a Santa Ceia que vai salvar ninguém. Não adianta tomar Santa Ceia sem compromisso com Deus. Ela não vai te santificar. O compromisso é anterior. Amém? Ela é um símbolo, mas ela não é a salvadora. João estava ali, Pedro estava ali, Lucas, os outros discípulos, todo mundo. Lucas eu não sei, tá? Lucas aí depois. Mateus, estava todo mundo lá, Bartolomeu, toda a galera toda reunida, todo mundo comeu um pedaço de pão. Por que Satanás só entrou em Judas? Porque ele deu espaço para isso. Ele já estava com um propósito à parte, com um propósito diferente daquilo que deveria ser. Irmãos, é interessantíssimo que a gente relembre que Judas esteve com Jesus durante boa parte do ministério. Ele presenciou milagres, ele presenciou coisas tremendas. Mesmo assim, pouco a pouco, um outro propósito foi crescendo no coração dele. Isso é muito perigoso. Ontem eu conversava aqui com os obreiros na nossa reunião, dizendo: obreiros queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, para não permitir, sabe, que algo maligno venha se instalar no nosso coração, na nossa alma. Judas permitiu. E é interessante que nesse momento o Senhor Jesus olha para ele e fala: o que você quer fazer, faça logo. Talvez alguém que não preste atenção nos textos, alguém que não tem costume de analisar a Escritura Sagrada, poderia até imaginar que Jesus deu liberação, deu permissão. Não, irmão, não se trata disso. Eu imagino Jesus já, sabe, saturado. Deve ter ensinado muito, deve ter aconselhado muito. Mas chegou um momento que Jesus disse para Judas: o que você quer fazer, faça logo. E diz a Bíblia que Judas se levanta. Os outros discípulos e apóstolos estavam ali, talvez pensando que Judas ia comprar alguma coisa para a ceia, mas não. Ele foi lá para se encontrar com as autoridades, se você conhece bem a história, e recebe delas 30 moedas de prata. E Jesus acaba então a Santa Ceia e vai com os seus discípulos, como de costume, para um lugar chamado Getsêmani, um jardim onde ele costumava estar sempre, entre as penhas e as montanhas de Israel. Ele sempre se reservava para o jardim cheio de oliveiras, onde historicamente haviam prensas
exatamente de azeitonas para a retirada do azeite, e ali eu vejo uma simbologia tremenda, porque se Jesus gostava de orar nesse jardim, próximo das oliveiras, é como quem diz, sempre próximo do Espírito Santo. Haja vista que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Amém? Não é só a pomba, mas principalmente o azeite. Porque a consagração que era feita para reis, para profetas e para sacerdotes, obrigatoriamente tinha que ter o azeite, representando a presença de Deus, a consagração e a sagração de Deus na vida de alguém. Jesus ali buscando, e eu vejo como o momento da grande agonia. Começa ali então. Interessante você depois ler que Jesus separa os discípulos. Alguns deles ficaram em uma certa localidade. Os 3 mais íntimos foram com ele um pouco mais adiante. E ele pede para eles: orem comigo, vigiem comigo. E ele então se retira sozinho para mais distante e vai orar. E ali começa então a pressão. Alguns pesquisadores dizem, irmãos, que dificilmente um ser humano conseguiria suportar tamanha pressão emocional e psicológica como Jesus estava suportando naquele momento. Porque é importante que nós venhamos lembrar que ele estava sabendo exatamente tudo o que iria acontecer daí a pouco. Lembre, quando nós estamos atravessando algum problema difícil, é comum uma certa pressão que causa ansiedade. Comum. É só você perceber que às vezes um pensamento seu é capaz de mexer com as suas emoções. Talvez não ao ponto de desestruturar você. Algumas pessoas mantêm certo controle, mas não significa que não sinta. Entende? A pessoa sente aquela pressão, aquele impacto. E alguns sentem um frio na barriga, outros sentem um aperto na garganta, o coração dispara, dá um mal-estar. Só que Jesus sabia exatamente o que iria passar. Você está me entendendo? Sim. Um estresse, uma pressão absurda. E ele então, suportando tudo aquilo, o texto sagrado diz que ele começa a suar sangue. O termo técnico é hematidrose. Quando o estresse é tão grande, a pressão é tão grande, que os vasos, ao invés de liberarem as glândulas, liberarem suor, microvasos rompem-se e o suor, a água do suor, mistura-se com sangue. É um caso raro de acontecer. Existe, fora Jesus, existem outros registros. Eu dei uma pesquisada hoje, na literatura médica existem outros registros, mas é um caso raro. Só quando a pessoa passa um estresse tão grande, uma pressão, e eu estou falando de pressão arterial mesmo, não só a pressão subjetiva, mas a pressão arterial fica tão grande que há uma espécie de hemorragia. E ao invés das glândulas sudoríparas liberarem suor, elas liberam também sangue. E ele suou sangue. Entende isso? O texto sagrado diz que então Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Irmãos, ele pediu ajuda: vigiem comigo, orem comigo. Na verdade ele estava pedindo oração. Me dê essa força, me dê esse amparo.
Certa vez eu perguntei aqui na igreja, já perguntei em outros lugares também, vou perguntar hoje novamente. Quando alguém te pede oração e você fala amém, você realmente ora? Se eu disser para você que nem todo mundo ora. Hoje, com a velocidade das mensagens, principalmente em ferramentas como o WhatsApp, a pessoa rapidinho bota num grupo ali: peço oração por mim, peço oração por fulano. E tem gente que bota a mãozinha, amém, escreve amém. Outro fala, não, vai dar certo em nome de Jesus. Mas nem todo mundo ora. A verdade é que não são todos que oram. Jesus está pedindo aqui, orem comigo. Como é que eu vejo isso? Eu vejo alguém que sempre ofertou ajuda, sempre ofertou transformação de vida, mas na hora que ele precisa, não tem quem lhe entenda, não tem quem esteja perto. E eu estava pensando comigo, irmãos, quantas vezes isso se repete na nossa vida, irmãos? É aquele velho ditado: você pode fazer 99%. Se você errar 1%, as pessoas julgarão você 100%. É como se você não prestasse por um erro seu. Não estou justificando o erro aqui, não, pelo amor de Deus. Não estou passando recibo de sem vergonhice para ninguém. Estou dizendo isso não. Mas ser sincero com você. Ser sincero com Deus. Se isso não acontece muitas vezes, de você se doar, de você fazer, mas quando você erra uma vez, que seja, as pessoas julgarão você como se você não valesse nada. Pergunta para o teu irmão: já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo? Com quem já? Pode dizer assim: pastor, ih, pastor, tu é até calejado já. Ih, pastor, eu faço, nem espero mais nada, nem espero reconhecimento, não espero mais gratidão, eu não espero nada, porque é assim que funciona. E olha acontecendo com Jesus, irmãos. Que diabo de sono é esse que a pessoa não aguenta orar meia hora, uma hora com Jesus, irmão? Com Jesus, irmão. Como é que pode isso? É um sono do cão, negócio desse. Não é não. A pessoa aguenta ficar acordada por qualquer coisa. Pede para orar para tu ver. Se tu convidar a pessoa: vamos para uma festa, bora. Tô falando de festa mundana não, festa de crente. Festa de crente, não. Festa de crente. Convida para tu ver. Não, vai ter um evento aí. Lá em Fortaleza nós tínhamos, cadê Gena? Esqueci o nome agora. Um evento que saiu? Ah, tá. Tínhamos um evento em Fortaleza, patrocinado pela rádio que a gente fazia lá. Um evento grande, irmãos, porque a rádio lá tinha uma parceria com a MK, a gravadora MK. Então a MK sempre mandava, eu não sei se ainda manda porque faz muito tempo que eu saí de lá, mas mandava todo ano pelo menos 6, 8 artistas da gravadora. E isso era Cassiane, Fernanda Brum, Kleber Lucas, era só gente famosíssima. Meu amigo, quando a gente fazia essa festividade lá, que começava por volta de 8h30, 9 da noite, e até de madrugada, e a turma não arredava a pé mesmo. Arredava a pé. Quem, quando era do mundo aqui também, que ia pro forró, também ficava a madrugada toda? Levanta a mão, fala a verdade. Fala a verdade, é verdade. Olha aí, olha aí. A turma do comício, cadê a turma que ia pro comício? Ih, pastor, é comigo mesmo, pastor. Tá. Vai falar não sei quem, aí tu... Sabia nem quem era a pessoa. Nunca tenho nem visto a pessoa, estava lá aplaudindo, tá nem aí. Mas convida para uma vigília, convida. E quando ele está dançando, cantando, tá a pessoa, aleluia, sentou, vamos orar agora, irmão. Irmão, eu já vi, irmão, não me contaram não, eu já vi, irmão, a pessoa roncando, meu filho, alto na igreja. Sabe, daquele ronco de acordar, a própria pessoa se acordar. Já teve esse? Você mesmo se assusta com o ronco? Não consegue orar, não consegue falar com Deus. A gente está vendo aqui os discípulos, mas é diferente conosco. O Senhor nos chama para orar. Você está numa luta grande, pressão de tudo que é lado, o Senhor chama para orar. Vem falar comigo. Os que de madrugada me buscam, me acharão.
Alta madrugada vai, já estou deitado e continuo lá. Tem uns que se levantam e se sentam, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Parece que deram uma injeção de morfina na pessoa, meu filho. Parece que deram um anestésico. Doparam a pessoa que ela cai igual uma pedra, meu filho. Não consegue falar com Deus. Está aqui Jesus precisando de companhia. Está aqui Jesus precisando de alguém que se importe. E os caras não comentaram. E se você ler os textos, por favor, eu não separei versículo porque os 4 evangelhos, tá? É só você ler o final de cada um dos 4 evangelhos. O que eu estou falando aqui está lá. Tudo bem? Amém? Amém. Não foi só uma vez não, filho. Ele corre dos caras, vamos orar, vocês não aguentam vigiar 1 hora comigo. Aí ele volta para orar. Quando volta, estão eles dormindo de novo. E assim foi de novo. Eu fico imaginando o que Jesus deve ter sentido, irmãos. De olhar para os seus companheiros e nenhum deles está lhe apoiando. Uma vez eu disse aqui para os obreiros, liderança é solitário, filho. Tem momentos que você não tem ninguém lhe apoiando. Ninguém. Está você só. E tem que aprender a depender de Deus. Que a gente não aprender a depender de Deus, a gente desiste. Porque são muitas decepções. São muitas traições. Se não depender de Deus, você não aguenta. Está me entendendo? Vamos avante. E em certo momento, Jesus teve que acordá-los e disse: bora, desperta, porque o traidor se aproxima. E mal Jesus termina de conversar com eles, o texto sagrado diz que vinha uma turba, soldados, pessoas do povo, né? Pessoas das lideranças, dos sacerdotes, do próprio sumo sacerdote. Vieram com paus, o texto sagrado fala varapaus, são lanças, madeira, tochas, espada. E Jesus olha para eles e fala: a quem vocês procuram? Eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Ele disse: sou eu? A Bíblia Sagrada diz, quando ele fala sou eu, todos eles caem de joelhos. Se levanta, ele pergunta: estou procurando quem? Jesus, o Nazareno. Ele falou: sou eu. E de novo. E em certo momento Judas se aproxima e beija a Jesus. Na sabedoria, Salomão diz que enganosos são os beijos daquele que é traidor. Tem gente, irmãos, que te beija, que te afaga, mas lá no seu íntimo não te ama. Tem pessoas que não te abraçam, que não te beijam, mas te ama. Na hora que você precisar, ela estará lá. Amém? Amém? Amém. Você pode dizer para o teu irmão: não se engana com um beijinho não, viu, irmão? Se engana não. Viu, irmãs? Viu? Não se engane com um beijinho, porque tem muita gente que chega perto de você, mas com ódio no coração. Com ódio no coração. Com inveja de você. E uma pessoa falou para mim assim: pastor, mas inveja de quê? Pelo amor de Deus, eu não tenho nada. Irmão, inveja é coisa do capeta. Você não precisa ter nada para a pessoa ter inveja. Ela tem inveja da sua vida. Ela tem inveja do que você é, da pessoa que você é, não só do que você tem. O que você tem é uma tentativa dela de se aproximar do que você é. Tá me entendendo? Sim. Você pode ter até menos, a pessoa tem mais que você, você tem menos. Mesmo assim ela pode ter inveja de você, da sua vida, da sua felicidade. Não se engane com beijinhos. Por favor, eu estou sendo genérico aqui, mas eu não estou dizendo que pessoa que cumprimenta com beijo é uma jararaca. Não estou dizendo isso. Não entenda assim, porque eu não estou dizendo isso. Tá claro?
tem pessoas que a sua criação, a sua cultura, sabe, a maneira que foi ensinado é cumprimentar, beijinho. Eu não sou, tá? Por isso que eu tenho muita dificuldade de conhecer pessoas novas com esse negócio de cumprimentar com beijinho. Quando eu fui receber meu óculos, irmão, aliás, fui fazer o pedido do óculos, aí a vendedora, sabe, ela veio para dar um beijinho, eu fiz assim, aí ficou aquele clima, ela olhando para mim, eu olhando assim, e as mulheres pararam, olharam, e eu olhando assim, falando, meu Deus, ô situação triste, tá? Eu queria um buraco para me enterrar vivinho ali, certo? Aí ela ficou sem saber o que fazer, né? Aí eu estendi a mão, ela apertou. Aí no outro dia que eu fui lá para receber, ela estendeu a mão e pronto, aprendeu. Mas tem pessoas que isso não é problema. A própria pessoa vai de encontro, ela é um cumprimento. Eu não estou dizendo que quem cumprimenta com beijinho tem duas caras. Repete. Eu não estou dizendo que quem cumprimenta com beijinho tem duas caras. Não estou falando isso. Mas o que eu estou dizendo é que sim, existem pessoas que são capazes de te cumprimentar, de sorrir, de te chamar de benzinho, de amor, de não sei de quê, mas tem ódio contra você. Por isso que a Bíblia diz, leais são as feridas do que ama. O que isso quer dizer, pastor? Que se alguém é sincero com você, não precisa ser grosseiro. Diz pro teu irmão, não precisa ser grosseiro. Não precisa ser grosseiro, não precisa ser estúpido, não precisa. Isso é opcional, seu. Tá? Não precisa, certo? Mas tem pessoas que são sinceras. E vou te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa bem séria para vocês. Essas pessoas são as melhores de conviver. Porque você vai saber quando ela estiver com raiva. Você vai saber quando ela está triste. Porque ela é verdadeira com ela própria. Pastor, então quer dizer que se eu estiver com raiva, eu tenho que mandar o mundo se explodir para o inferno? Não. Nós não deveríamos ser guiados por sentimentos. Já ensinei isso aqui. Mas nós temos o direito de sentir. Amém? Eu vou mexer com você, irmão. Por favor, diz pro teu irmão aí, você tem direito de ter raiva. Tem direito. Tá? Se tu ficar se segurando, daqui a pouco dá um AVC. Você tem direito de sentir. Mas precisa agredir? Precisa agredir? Não precisa, meu filho. Vai lá pro quintal. Grita. Faz igual King Kong, bate no peito. Sabe? Pega um cabo de vassoura, mete lá pela no pé de coqueiro. Sabe? Descarrega. Você tem o direito de sentir. Mas não precisa ser guiado pelo sentimento. Tudo bem? Tudo bem? Cuidado, porque não existe só um Judas. Durante o curso da nossa vida podem existir alguns. Cuidado. Tá? Mas ao receber o beijo, irmãos, olha que coisa muito forte. Ao receber o beijo, Jesus diz assim: amigo, a que vieste? Quer dizer, qual a sua intenção? Irmão, tem que ser muito de Deus, irmão, para ver a pessoa na cara dura te traindo, te entregando, te vendendo por 30 moedas e chamar a pessoa de amigo. Amigo. É como quem diz, cara, para que você fez isso? Para quê? Eu tenho certeza, irmãos, que você já viu alguém fazendo bobagem na vida e você ficar pensando, meu Deus, para quê? Para que isso? Meu Deus, olha que loucura a pessoa está fazendo com a própria vida. Você está me entendendo, irmãos? Sim? Qual a intenção do seu coração? O que tem abundância dentro do seu coração? É de fato Deus? É de fato a palavra de Deus? Quando a Bíblia diz a boca fala do que há em abundância no coração, ela está querendo dizer que você expõe, exprime, você bota para fora
o que está lotado lá dentro. Se está lotado de coisa ruim, como é que a pessoa vai semear coisa boa? Como é que a pessoa vai pensar coisas boas? Como é que ela vai fazer coisas boas? Se dentro só há maldade, malícia. Se a pessoa não consegue se desvirtuar, sabe? Ou desviar-se do mal. Não desvirtuar, perdão. Desvirtuar é perder virtude. Desviar é o que eu queria dizer. Não consegue se desviar do mal. Pelo contrário, aí sim, se desvirtua. Foge da virtude, foge da presença de Deus. Você olha e você nota que a pessoa não se controla. Você já parou para pensar, irmãos? Observou que tem gente que funciona igual maré? Como assim, pastor? Tem épocas do ano que a pessoa vira a cabeça? Já viu? Já viu? Eu corro o risco de levar processo, mas eu vou dizer, existe uma certa entidade, que eu não posso dizer o nome, mas que termina com maré. Começa com Exu. E sabe qual é a atuação dele? A cada 6 meses a pessoa muda. A cada 6 meses a pessoa muda. E é sempre de mal para pior. Tá bem, tá calmo. Vamos imaginar uma pessoa que é viciada. Aí 6 meses a pessoa tá lá, lutando contra o vício, tá indo até bem. Quando pensa que não, buf. Se você observar bem direitinho, ela tem essas mudanças. E eu não estou falando aqui da pessoa que tem transtorno afetivo bipolar. Não estou falando de quem tem transtorno limítrofe. Não, estou falando de pessoas que é uma questão espiritual, não psicoemocional. Tá entendendo? Tá entendendo? Existe. Já viu gente assim? Ou foi só eu que observei? Só eu que observei? Você já viu gente assim? Pastor, tem. Tem época do ano que a pessoa vira. Parece que dá uma doida na cabeça da pessoa. Parece que vira uma chave e desmantela tudo. Pois é. Então Jesus é levado, irmãos. E é levado lá para estar perante as autoridades de Israel. E enquanto ele está sendo interrogado lá dentro, você sabe? Interrogado não, espancado, esbofeteado, cuspido. João consegue colocar Pedro lá dentro. E diz a Bíblia Sagrada que em dado momento, uma mulher falou assim: ei, esse cara aí é deles também. Ele é discípulo também. E você conhece a história. Pedro nega. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, conforme Jesus havia profetizado. Porque um dia atrás, Jesus disse: vamos descer para Jerusalém. Chegando lá, o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores e vão matá-lo. E vocês não vão ficar comigo não. Jesus avisou. Pedro falou: eu estou pronto para ir contigo à prisão e até à morte. Olha para essa cara pálida aí do seu lado aí, olha aí, que diz assim: nunca te deixarei, aconteça o que acontecer, estou do teu lado. Eu não abro nem para um trem carregado de trilho. Eu já ouvi tanto isso, irmão. Tanto isso, tanto. E quando você pensa que na pessoa vira a cabeça, Jesus disse: está preparado, Pedro, para ir até a prisão e a morte? É mesmo? Jesus disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Você que agora está dizendo que está preparado para até morrer comigo, você não vai nem dizer que me conhece. Vai negar que me conhece. Você já passou por isso, irmão? Da pessoa, sabe, fazer de conta que você não existe? Quem já? Já? A pessoa negar você. Tá negando você. Te conhece não. Eu? Sei nem quem é essa criatura, pastor. Pastor, como é que você sabe disso? Porque eu também já fiz. É errado. Mas eu também já fiz. Já. A pessoa me fez muita raiva, sabe? Mas muita raiva, irmão. Irmão, muita raiva. Você não tem ideia, não. Você não tem ideia. Foi muita raiva.
Chegou uma hora que eu falei assim, nem te conheço. Claro, eu nunca neguei fala a ninguém, irmãos. Nunca. Eu posso até ficar em silêncio se eu tiver debaixo de uma aprovação, debaixo de uma pressão muito grande. Muitas vezes, para que eu não corra o risco de descontar em alguém que não merece uma coisa que é minha, eu fico em silêncio. Mas nunca nego a fala a ninguém. Nunca alguém vai chegar para mim, paz, pastor, a não ser que eu não perceba. Isso já aconteceu. De eu estar aqui pensando numa coisa, a pessoa passa aqui, paz, pastor, e bugou a cabeça aqui. Conversa com a santa ali. Pergunta a ela. Quantas vezes a gente está assistindo alguma coisa, ela fala alguma coisa, aí tem um delay na minha cabeça. Aí eu falo assim, ela falou alguma coisa. Fala comigo, Carla. Não, nada não, besteira. Aí eu fico, diga, o que foi? Não, nada mais não. Diga, eu nem lembro o que era. Então pronto, vamos embora. Aí lá no meio do filme ela fala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o quê? Você falou alguma coisa. Porque eu estou concentrado, eu não assisto filme, eu estudo filme. Estudo pormenores de filme, então eu não converso. Quer ver eu ficar agoniado? Eu tenho assistindo futebol com alguém que conversa. Deus me livre. Minha paciência vai para baixo. Tá? E Luca, meu filho, ele está assistindo o jogo comigo, jogando do celular, conversando do próximo jogo, de Mbappé, não sei das contas, lá não sei da onde. Eu digo, pelo amor de Deus, eu quero ser esse aqui, eu quero ver esse jogo aqui. A gente conversa do outro depois. A minha paciência se perde, eu preciso concentrar para entender tudo. Entendeu? Aí ele fala assim, pai, como é que você entende tanto futebol? Porque acontece muito de eu fazer um comentário e com pouco tempo depois o comentarista de lá faz o mesmo comentário. Eu falei, porque eu estou vendo, eu estou assistindo, eu estou prestando atenção. Fala a verdade para mim, quem assiste não prestando atenção? Pastor, bota o filme lá, depois não sei mais nem o que está acontecendo. Fala, morreu? De quê? Então isso pode acontecer, irmãos, a pessoa distrair porque está concentrada em outra coisa. Mas eu não faço de propósito. A pessoa estender a mão e eu negar. A pessoa estender o abraço e eu negar. Não. Entende? Entende? Mas com Jesus aconteceu. O cara que estava ao lado dele, que disse, eu estou contigo porque daí vier, negou na mesma noite, na mesma madrugada, por 3 vezes seguidas. Não foi um dia, um ano depois, não, 3 vezes seguidas. O que isso diz para você? Se prepare. Se aconteceu com Jesus, pode acontecer conosco. E a gente tem que seguir, não pode parar. Amém, irmãos? E você sabe, depois que Jesus é enviado para Pôncio Pilatos, Pilatos envia para Herodes, Herodes devolve para Pilatos. Por causa de Jesus, os dois, Herodes e Pilatos, que estavam meio intrigados, voltaram a ficar amigos. Até nisso Jesus ajuda. Os dois contra ele, mas os dois ficam amigos. E chegou uma hora que Pôncio Pilatos não consegue mais sustentar, porque ele estava querendo livrar Jesus. A mulher dele, você sabe, chegou para ele e falou assim, olha, vê o que você vai fazer com esse justo, porque essa noite eu sofri muito por causa dele, no meu sonho. O cara é justo. E ele percebeu, não tem, é inveja. Inveja. Pilatos percebeu, esses caras estão querendo matar ele por inveja dele. Mas ele não podia deixar acontecer uma rebelião. Ele tinha que tomar cuidado, ele tinha que ser um político, agradar aqui, agradar ali e manter as coisas em ordem. E ele tenta fazer o seguinte, olha, não é costume a gente liberar um prisioneiro? Aí ele traz Jesus e manda trazer um assassino. Barrabás havia tentado uma revolta contra Roma, e nesse processo havia matado uma pessoa, era digno de morte. Jesus não tinha crime nenhum.
Ele coloca os dois e tenta sensibilizar o povo. Olha, tá aqui, eu já mandei dar nele, já tá todo arrebentado. Olha o olho dele aí, apanhou, feito tudo. Não tá bom não, rapaz. O outro é assassino, esse aqui não fez nada e já apanhou. Não fez nada, mas já apanhou. Mas o povo gritava: solta Barrabás, solta Barrabás, crucificam. Aqui a imagem não favorece, certo? Mas você, depois, quando você for ver na internet, quando você for reassistir o filme, você vai perceber que ali é Barrabás. Antes de sair, ele para e olha para Jesus. Eu estava vendo, irmãos, uma reportagem bonita. Eu vou até colocar no grupo, quem quiser ver depois. O ator que fez Barrabás, ele dá um depoimento dizendo que desde a infância ele era uma pessoa seca, vazia. Ele saiu de casa novo, muito novo, fugiu de casa, foi-se embora para o mundo. Queria ser artista e se envolveu com circo, depois foi fazer teatro, findou se tornando um ator. E o diretor desse filme, Mel Gibson, convida ele para fazer o papel de Barrabás. Ele não queria fazer o papel de Pedro, porque sabia que o papel de Barrabás é pequenininho, só aparece ali e já sai. Ele falou: não, quero um papel grande para ganhar uma coisinha a mais. Enfim, aceitou fazer o papel. E disse: eu fui uma pessoa vazia, eu tentava preencher de todas as formas o vazio dentro de mim, esse ator. E ele diz: na hora da cena que a minha personagem, Barrabás, tinha que sair, mas tinha que olhar para Jesus, e falou assim, quando ele olhou, ele falou: cara, eu não vi meu colega de atuação, de Incavível. Ele falou: cara, eu vi Jesus ali. Ele falou assim: o olhar dele entrou em mim de uma forma. Ele falou assim: parece que eu tomei um choque. Eu senti um choque dentro de mim. E o vazio acabou. O rapaz se converteu. E eu fiz questão de trazer a dita imagem. Olha essa imagem, irmãos. Olha esse olhar. Olha se não parece que está olhando dentro da alma da pessoa. Dizendo assim: você não merece, mas eu vou no seu lugar. Amém? Depois eu vou mandar o link para você ver a reportagem. Ele mesmo dando depoimento. E vendo que não tinha como, Pôncio Pilatos então faz o quê, pastor? Ele manda então Jesus para o flagelo. O flagelo consistia em levar 40 chicotadas, mas era costume deles tirar uma, porque eles haviam percebido que se não dessem as 40, fosse até 39, a pessoa sobrevivia por algum tempo até ser crucificada. Você sabe que esse chicote romano, ele tinha várias franjas. Na minha terra a gente fala peia, que é uma tira de couro. Essa tira de couro, ela tinha bolas de ferro com gancho. Além dessas bolas de ferro com gancho, tinha ossos com gancho. E a cada vez que eles davam, os historiadores dizem que geralmente eram duas pessoas, um de cada lado. Um dava uma do lado, outro dava outra do outro lado. E cada vez que eles davam uma chicotada, além da pancada da bola de ferro e do vergão que o couro faz, quem já levou pé de couro sabe como é. Sabe como é que é. Mas os ganchos, evidentemente, prendiam na pele, e quando eles puxavam, arrancava não só pele, mas carne. E dizem eles que depois de algumas chicotadas, nem tinha chegado em 30 e pouco não, em algumas chicotadas já, várias e várias vezes, arrancava tanto a carne que as costelas ficavam à mostra. E como era a época de inverno, dizem alguns que por causa do frio da época,
o sangramento era menos. Então a pessoa não morria de imediato, mesmo com parte das suas costelas e dos ossos à mostra. Você está me entendendo? Então, quando Isaías diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, não podemos esquecer disso. Diz mais, que ele foi moído, irmãos. Essa é uma das cenas que eu tenho dificuldade de ver quando estou vendo esse filme, porque foi muito próximo do real. Dizem muitos especialistas, era isso mesmo, desse jeito, costelas à mostra, porque arrancava carnes. E quando Isaías fala moído, aí eu entendo, moído, pedaço de carnes pequenas, por causa de nós. Depois disso, eles levam Jesus, tiram ele do tronco, levam ele para dentro, lá onde ficava a guarda pretoriana, e para zombar dele, colocaram ele num banquinho lá, colocaram, você sabe, o manto púrpura sobre ele, teceram uma coroa de espinhos. Há uma controvérsia, porque alguns dizem que ela não era como aparenta nos filmes, só ao redor, como a auréola. Dizem alguns que era parecido com um capacete. Não há uma certeza sobre o formato, mas independentemente do formato, se era completo ou só ao redor, é certo que os espinhos eram mais duros que os espinhos de acácia, irmãos. E eu sei o que é acácia, na minha terra tem muita. É um espinho forte. Diz o texto sagrado, depois eu convido você a ler, que eles colocaram, empurraram e depois pegaram no texto diz cana, mas era bambu, não é cana de açúcar, tá? Era um bambu. E com o bambu empurraram até os espinhos entrarem, e pegava em todo o couro cabeludo, e dizem alguns também nos olhos. E achando pouco, eles ainda batiam na cabeça de Jesus com o bambu. Deram o bambu para ele segurar como se fosse um cetro, e depois tomaram e deram na cabeça dele. Nesse momento ele estava despido, apenas talvez com a parte de baixo e com o manto. Você há de lembrar, quem já teve que enfaixar aqui alguma parte do corpo, já teve? Então você lembra como é que é tirar tecido depois que gruda no sangue? Alguns especialistas dizem, irmãos, que o flagelo que Jesus recebeu, mais de 300 buracos, se fosse costurar um a um, quantos pontos? E sangrando, irmãos, o tecido cola muito rápido, por causa que o sangue coagula. Aquilo fica uma cola grudada no sangue, o tecido no sangue, entende? Você vai ler o texto e vai dizer que quando ele vai de volta para ir para a crucificação, eles puxam o manto. Como aquilo deve ter doído na sua pele. E então eles seguem. Esse eu esqueci de falar, mas eu vou voltar aqui para falar sobre ele. Quando, antes de ser crucificado, Pilatos pergunta: você é rei? Jesus diz: se eu fosse rei daqui desse mundo, os meus súditos, os meus servos viriam ao meu socorro. Meu reino não é desse mundo. E ele fala: fale comigo. É como quem diz assim: me ajude a te ajudar. Jesus diz: você não teria nenhum poder sobre mim. Porque Pilatos falou: você não sabe que eu tenho poder de te soltar, te prender, te matar? Jesus diz: você não teria nenhum poder sobre mim se do alto não te fosse dado, não te fosse concedido. Amém?
Aqui Jesus está determinado, irmãos. Ele está determinado a ir até o fim. E ele então começa a ir pela via dolorosa. Imagina-se que, com o peso da parte horizontal da cruz, porque em muitos filmes é a cruz inteira, mas não é provável. O mais provável é que eles levavam a parte horizontal, a parte vertical já ficava lá. Eles levavam só a parte horizontal, porque só ela, estima-se que pesava entre 48 a 52 quilos. Mas como alguém que sangrou a noite toda, que levou tanto chute, tanto murro, tanto tapa que foi dado nele, que não se alimentou, que não tomou água. Se você perguntar ao pessoal da saúde, você vai descobrir que se a gente perde sangue, a gente fica desidratado, querido. Dá muita sede. Por isso que uma das primeiras providências de alguém que está sendo socorrido é tomar soro. Mas já fazia mais de 24 horas que ele não comia, que ele não bebia. Imagina a sede dele. Eu imagino o quanto a língua estava ressequida. A pessoa, quando geme por muito tempo, ela fica rouca. O paladar começa a pegar, os lábios começam a rachar, seco. E ele vai caminhando. Eu imagino que muitas vezes deve ter caído. Imagina você cair com a tora, irmão, de 50 quilos nas costas, irmão. As costas já toda rasgada, os ombros todos rasgados, os braços. Eu não imagino que os romanos encomendavam, sabe, contratava o pastor Manuel e falava assim: pastor Manuel, me faz uma cruz aí toda boleada, toda raspada e polida. Não, meu filho, era para matar gente que não prestava, então devia ser grosseiro, cheio de farpa. Você está me entendendo? Eu fico imaginando o processo inflamatório, ele sentindo aquele mal-estar da inflamação, do provável tétano, da surra do dia anterior. Quanto tempo o pessoal da saúde, da enfermagem, quanto tempo o tétano leva para generalizar no corpo? 12? Eu não lembro. 12 horas. Irmãos, é provado, os estudiosos provam, as pessoas contraíam tétano, não havia vacina contra tétano. Eram bolas de ferro que ficavam relento lá, meu filho. 12 horas para os músculos começarem a travar e enrijecer. Agora imagina isso. Você tentar andar, tentar levantar o negócio com os músculos tudo puxando. Tá? Já teve torcicolo? Já ficou com o pescoço travado? Você sabe como é. Tenta imaginar isso. Por isso é chamado de via dolorosa. E então as mulheres começaram a chorar e a gritar. Muitas delas que eram discípulas, outras que não eram discípulas, mas achavam aquilo um absurdo. Para um homem tão bom, um homem que só fez o bem, por que fazer isso com ele? E Jesus para e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Não chorem por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque virão dias em que se dirão: ai das que amamentam, ai dos peitos que amamentam, daquelas que dão à luz. Falando do sofrimento futuro do povo de Israel. Amém, irmãos? E então, em dado momento, sem suportar mais levar a cruz, eles pegaram um homem chamado Simão, que era oriundo de uma cidade chamada Cirene, no norte da África. Fora eu, quem é negro? Tem uns que estão em dúvida aí. Eu sou desbotado, pastor. Cadê? Eu não sei porquê, meu irmão, mas eu fico todo orgulhoso. Por quê, pastor? Porque teve um africano que ajudou Jesus. Ai, meu Deus, isso dá uma confusão tão grande isso. Tá? Mas é fato, ele era africano, de Cirene. Tá? Em Atos dos Apóstolos fala bastante sobre esse povo e a igreja que estava lá. Amém?
E Simão então ajuda Jesus a carregar a cruz, porque, meu irmão, até Jesus precisou de ajuda. Por que você não aceita ajuda? Por que você se fecha, não conta nada para ninguém, não fala nada com ninguém, não pede ajuda? Jesus precisou de ajuda. Jesus, a gente esquece disso, né? Quando está falando da crucificação, que teve alguém que ajudou ele a levar a cruz até o final. Isso não é demérito, levar as cargas ruins dos outros. E então ele chega, e chegando a um lugar determinado, ao lugar chamado Gólgota ou caveira, porque a montanha, dizem, tinha um formato de uma caveira, e era próximo da entrada, porque precisava, os romanos tinham isso. Se a pessoa ela é perigosa para o Império Romano, ele tem que ser morto e colocado na entrada, para que os outros vejam e não queiram o mesmo destino, porque existiam outras formas de morte, decapitação, espada, flecha, lança. Mas a crucificação era a pior de todas, porque não envolvia só o castigo final, mas a vergonha de todo o trajeto. Dizem alguns historiadores, irmãos, que Jesus foi crucificado nu. Já ouviu falar nisso? Nu, sem roupa nenhuma. Por essa razão, a vergonha da cruz, porque era degradar a pessoa até o último grau possível. Você imagina sua mãe e seus discípulos de longe olhando e vendo a humilhação a qual ele estava sendo exposto. E então deitam ele. Você sabe que o mais correto é imaginar que os cravos, os pregos, foram colocados no pulso. Evidentemente, porque se colocar entre os dedos, vai rasgar, o peso vai rasgar. Por quê, pastor? Porque eles eram colocados, irmãos, você lembra, com os pés entrepostos em uma pequena plataforma, mas eram colocados um pouco distante, para que houvesse realmente muita dor. Em muitos casos, dizem os historiadores, que eles precisavam deslocar o ombro da pessoa para alcançar lá o buraco. E toda vez que eles precisavam respirar, a dor era excruciante. Por quê, pastor? Porque eles ficavam encurvados e pressionavam o diafragma, e com o diafragma pressionado, o pulmão não tem espaço para expandir e absorver oxigênio. Então eles precisavam tentar se colocar de pé, e isso tinha que fazer força lá nos pregos embaixo. Geralmente era um só, atravessando os dois pés, para ele sofrer o máximo possível. Você está me entendendo? Sim. Tenta imaginar ele com as costas toda rasgada, tendo que flexionar para poder tentar respirar, e toda vez passar as costas naquele madeiro. A dor dos pés, os tendões e os nervos todos retraídos, sua carne endurecida. Que coisa tremenda, irmãos. Você está me entendendo? E eu queria falar, para encerrar, de 7 frases que foram ditas por Jesus na cruz. A primeira delas, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Por que ele disse isso? Apenas para ser visto como bonzinho? Ou você imagina que tem que ter uma lição para nós aí? Ter força de perdoar até quando a sua dor já é tamanha. Amém. O ladrão da direita disse para ele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Senhor. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em dado momento, ele olha para baixo e vê lá embaixo João, Maria, sua mãe, Maria Madalena, Maria, mulher de Clopas, mãe de Tiago e João. Mas ele fita
e fixa o seu olhar na sua mãe, e ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Irmão, como é que a pessoa está quase morrendo e ainda se preocupa em cuidar de quem está ficando? Ele não queria deixar ela desamparada. José já era morto e ele queria deixar Maria com alguém que cuidasse dela, e diz a João: eis aí a tua mãe. Amém? E já chegando no final, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? É uma convenção em muitos teólogos, irmãos, que a maior dor de Jesus não foi a física. Muitos doutores em teologia acreditam que a maior dor de Jesus foi esse momento agora, onde ele está atraindo para si o meu pecado e o seu pecado. E você lembra que a Bíblia Sagrada diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E pela primeira vez na eternidade, ele olha para o Pai e o Pai lhe dá as costas. E essa dor do desamparo foi tremenda para ele. Mas ele precisava atrair o pecado para si. Ele precisava pagar o preço total da compra para nossa salvação. Mas ele pergunta: por que me desamparaste? Em dado momento ele diz: tenho sede. Você sabe, os soldados oferecem vinagre e ele não aceita. E já tudo tendo sido pago, ele então diz: está consumado. Que preço tremendo, irmãos. Como é que conseguimos deixá-lo? Como é possível isso, irmãos? Como coisas tão pequenas, meu Deus. Foi um preço para sempre. Ele via a nós, a nossa necessidade, a nossa fraqueza, e ele precisava ir até o fim, só porque ele queria que nós estivéssemos também com ele. Queridos, se na hora que ele é desafiado, na hora que ele é tentado, ele foi tentado na cruz, você sabe disso? As autoridades disseram para ele: você não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo. Ele poderia descer da cruz. Ele não devia nada a ninguém, nunca deveu. Mas ele olhava para nós. Era a única forma de não irmos para a condenação. Meus irmãos, entendam uma coisa: morte não é fim. Você pode dizer isso? Morte não é fim. Morte é separação. A morte física é a separação da nossa alma, do nosso espírito, da matéria do corpo. A morte espiritual significa a separação de Deus. Era isso que ele não queria para nós, a separação eterna de Deus. E por que razão nós ficamos muitas vezes dando vazão ao que o mundo quer, ao que a carne quer, irmãos? Como é possível nós lembrarmos disso, irmãos, e saber que
por nossa causa. Ele passou por tudo isso. Como é possível? Eu não entendo. Isso me causa angústia, porque eu não entendo como é que alguém escolhe rejeitá-lo. Você está me entendendo? E por fim ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E diz a Bíblia que, inclinando a cabeça, ele expirou. Separado de Deus, foi ao inferno, tomou do nosso inimigo a chave da morte e do inferno, e na manhã da Páscoa ele se levanta com a morte dominada e recebe o nome que é sobre todo nome. E nos revela o apóstolo Paulo que ao nome de Jesus se dobra todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda Ele bem forte. Aplauda Ele bem forte. Aleluia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.